Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 27 de janeiro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Mesmo com o enfraquecimento do consumo doméstico, como normalmente acontece no mês de janeiro, o mercado do boi gordo continua firme e em alta, por conta principalmente da forte escassez de animais para abate em todas as regiões do país. E com o atraso das chuvas, a previsão continua sendo de falta de boiadas, mesmo com a chegada do período de safra da pecuária. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Márcio, que já está ajaezado e pronto para assumir a ponteira da comitiva. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao serviço. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para a companheirada do Brasil inteiro. Mais firme do que esteio de aroeira, na sua missão consagrada de levar informação para essas freguesias pioneiras, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está se apresentando de novo aqui na frente da televisão e já vai convidando todo mundo para participar da nossa função para falar de boi, boiada e sertão. Pois é, todo menino e toda menina de roça sabem perfeitamente que boi gordo não brota do chão, nem dá em árvore e muito menos cai do céu. E essa determinação da natureza, que não pode ser mudada, é a parte principal da explicação para a situação atual de extrema falta de boiada terminada no nosso mercado pecuário. Ainda assim, é profundamente necessário campear no eito informação a respeito do rumo que pode ser tomado pelo carretão daqui para frente. E para ajudar o companheiro boiadeiro a resolver essa questão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Iberville Neto, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Boa noite, Iberville. Muito obrigado por você ter aceitado mais uma vez participar dessa nossa prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer. Iberville, por que é que não tem boi gordo, não tem gado terminado, nem para remédio em lugar nenhum do Brasil inteiro, hein? Sidney, a gente tem realmente uma associação da fase do ciclo pecuário que gera uma oferta, uma disponibilidade modesta de gado, mesmo os machos, se somando aí a retenção de fêmeas, que também é uma característica da fase do ciclo pecuário, com os preços da reposição em alta, menos vacas e novilhas indo para o gancho, isso já há alguns anos, desde 2019, mas isso ajuda a intensificar essa valorização. E agora, apesar de ser o período de safra, por um lado, ele permite a engorda dos animais, ele tem uma disponibilidade geral de gado sendo terminada maior, mas, por outro lado, é um período no qual o produtor consegue segurar um pouco o gado, um pouco não, ele consegue segurar muito tranquilamente o gado com qualquer nível de pastagem aí, pelo menos a gente não está falando de segurar esse gado no máximo da parte zootécnica, mas uma pastagem de algum nível em diante já permite que o pecuarista tenha tranquilidade na hora da venda, o que não acontece no período de confinamento, que foi o que a gente observou no final do ano passado. Oi, Iberville, agora, se o comprador de gado chegar lá na porteira da fazenda e for subir o preço, subir, vai aparecer gado? Sidney, a tendência é que apareça um pouco mais, mas nós não acreditamos que estruturalmente a oferta de gado em 2021 seja grande. É possivelmente maior que 2020, que foi especialmente curta, mas nós não acreditamos que seja um ano no qual a oferta vai pressionar as cotações, a oferta vai incomodar muito aí a precificação do boi gordo. Aí nós temos as outras variáveis todas a serem acompanhadas, mas do lado da oferta, apesar de um possível aumento na comparação com 2020, nós não esperamos um ano de oferta confortável para a indústria comprar gado. Agora, Iberville, você estava falando da questão das fêmeas, né? Quanto tempo será que ainda vai demorar para o Brasil recompor o seu plantel de vacas parideiras, hein? Sidney, desde 2019 nós temos diminuído a participação de fêmeas nos abates. No caso de 2019 nós ainda tivemos um aumento da quantidade de novilhas, mas o total de fêmeas já diminuiu, e as novilhas influenciadas pelas compras da China. Em 2020 houve uma redução tanto de vacas como de novilhas, então esse investimento tem ocorrido já há 2 anos.
Então, não está num futuro muito distante alguma melhoria do lado da chegada de mais reposição, por consequência de um efetivo maior de fêmeas em reprodução. Mas para 2021 não está no nosso radar. Talvez algum cenário um pouco mais confortável, um pouco menos apertado do que foi 2020, 2019, melhorando um pouquinho a relação de troca, possivelmente. Mas nós não acreditamos em um cenário de oferta abundante também de reposição. E para 2022, talvez, comece a aparecer um pouco mais de gado, e para 2023, aí, nosso cenário já é de um mercado numa fase mais difícil para quem tem gado para vender. Isso pensando na variação anual. Claro que, historicamente, nós não esperamos que seja um preço ruim, mas aquém dos observados agora em 2020, 2021, pelo menos considerando valores reais, né? Agora, Iberville, como é que o comprador de gado, como é que o frigorífico está fazendo para montar a sua programação nesse momento, hein? Tá precisando pagar mais, está fazendo muita ligação e correndo atrás da oferta que está muito restrita. Então, a oferta de gado realmente está bem limitada. É que o escoamento no período de final de mês ele não tem colaborado tanto. Então, isso dá uma certa equilibrada, entre aspas, porque o mercado tem subido, o mercado está firme. Mas a oferta tá bem difícil de encontrar. Você falou da reposição agora, né? Como é que estão a demanda e a oferta de animais para reposição nesse momento, Iberville? Sim, a demanda, ela começou o ano um pouco mais calma, então os preços do boi gordo eles ganharam ritmo no final de dezembro, e os preços da reposição eles demoraram um pouco mais. Porque, geralmente o que acontece, os preços do boi gordo sobem, o recreador invernista fica mais otimista, acaba aumentando a demanda por reposição. Mas o que nós percebemos no mercado de reposição foi uma aceleração um pouco depois. Então, ao longo de janeiro, esse mercado ganhou ritmo. Do lado da oferta, ela segue limitada, e do lado da demanda, ela foi melhorando ao longo das últimas semanas, e o mercado atualmente segue aí firme também com valorizações no cenário geral, salvo um local ou outro um pouco mais calmo. Agora, Iberville, como é que a gente explica nesse momento a falta de apetite do consumidor brasileiro? Sidney, janeiro é aquele mês, é o pior mês do ano para consumo. Um pós final de ano, com as festas, gastos extras, aí a incidência de impostos nesse período, a conjuntura econômica como um todo não ajuda, e aí nós ainda tivemos esse agravamento aí do número de casos sob diversos aspectos da pandemia. Então, após aí o final de ano, voltou a aumentar esse número de casos, e isso já tem refletido em diminuição da atividade econômica em algumas regiões, paralisação de comércio, etc. Tudo isso impacta impacta de maneira importante o escoamento de carne. Mas eu acredito que a gente possa botar boa parte da conta no mês, no mês, a sazonalidade, janeiro é um mês mais fraco, associada à situação econômica geral. Essa paralisação mais recente, eu acredito que sejam muito recente para a gente dizer que isso tem sido o motivo dessa dificuldade de escoamento ao longo de janeiro. Agora, Iberville, que avaliação vocês estão fazendo aí na Scott em relação a esse começo de ano, começo de mês e começo de ano no mercado exportador, no setor exportador? Sim, na primeira semana útil, né? Porque a primeira semana foi a do Réveillon, ela não teve dias úteis, mas a primeira semana útil de janeiro ela foi muito positiva. A primeira semana, se não me engano, a média diária foi na casa de 8 mil toneladas, que é uma média muito boa. A segunda já foi essa média acumulada já caiu, e na terceira ela cedeu mais um pouco. Então a gente ainda tem uma média diária em janeiro superior à do mesmo período do ano passado, considerando o volume. Então, mas ela desacelerou ao longo de janeiro. Então, é algo que tem que ser acompanhado. Quando a gente pega preços do suíno na China, nas últimas semanas eles trabalharam em alta, e isso tudo por efeito de substituição no nosso maior consumidor de carne bovina, no nosso maior cliente.
isso tende a colaborar aí com exportações, pensando em médio prazo. As expectativas para 2021 são de aumento das importações chinesas de carne bovina ainda, apesar de já algum ajuste negativo para a carne suína e de frango. Agora, tirante a China, então, Iberville, como é que está a situação de demanda, né, nos países que são os nossos principais fregueses no mercado internacional de carne in natura? Sidney, a expectativa, o cenário geral de demanda, a expectativa é mais positiva para os próximos meses, para 2021. Nós temos a Europa numa situação crítica, de novo, com relação ao Covid, mas a Europa, apesar de ser um mercado importante do ponto de vista de manter aberto e com requisitos elevados, o que acaba sendo uma vitrine para o mundo, mas ela não é um mercado que em volume ou em receita seja tão fundamental. É um mercado que tem que ser mantido aberto, isso é óbvio, mas assim ele não é tão, não tem um peso tão grande quanto outros clientes. Quando a gente pega o Oriente Médio, nós tivemos quedas de diversos compradores desse destino. Se não me engano, a Arábia Saudita foi uma das exceções. E agora, para 2021, com a economia global rodando um pouco mais, claro, tudo isso a depender de evolução de imunização e etc., mas com a economia global, o cenário base para a economia global mais positivo que para 2020, que foi 2020, nós esperamos que isso beneficie aí as economias em geral, e as economias do Oriente Médio, elas são muito influenciadas pela cotação do petróleo, e aí a gente entra, a economia global rodando um pouco mais acaba sendo um ponto positivo nesse mercado. Claro que é influenciado por diversos outros aspectos, mas a demanda global por energia tende a aumentar em 2021. Muito bom. Bom, evidentemente que a gente vai acompanhar e vamos acompanhar juntos, né? O que vai acontecer no mercado ao longo desse ano, que mal está começando, né? E a gente conta com vocês aí para ajudar a gente a adquirir compreensão a respeito do rumo que vai ser tomado pelo carretão. Então, muito obrigado, viu, Iberville, mais uma vez. Grande abraço para você e manda um abração também para toda a turma boa da Scott aí e até a próxima. Obrigado, Sidney. Um abraço a todos. Até mais. Até. E a gente volta agora para os nossos estúdios aqui no bairro do Morumbi, na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com o comportamento do mercado do boi gordo. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. Não saia daí. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. Olha, no estado de Rondônia, a procura tem sido por animais mais zerados. No estado, considerando a média de todas as categorias de animais para reposição, o aumento foi de 5,2% em relação a dezembro do ano passado. No caso do boi gordo, o preço teve alta de 8% na comparação com o mesmo período. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, a alta mais forte nas cotações do boi gordo em relação ao mercado de animais para reposição fez com que a relação de troca do recriador e invernista melhorasse 2,8%, na média de todas as categorias monitoradas. A categoria que apresentou a melhor evolução na relação de troca foi o boi magro de 12 arrobas, que aumentou o poder de compra em 4,8%. Em dezembro de 2020, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, era possível comprar 1,38 boi magro. E hoje o pecuarista consegue comprar 1,45 boi magro. Os analistas observam que o volume de negócios ainda é pequeno, mas vem ganhando ritmo com o passar das semanas. Esse cenário pode ser explicado pelas recentes altas no mercado do boi gordo, que resultaram em maior procura por animais para giro rápido, e também pela oferta restrita de gado disponível, que sustenta o viés de alta nas cotações nos próximos dias. O estado de São Paulo se manteve em 2020 na posição de principal exportador de carne bovina do Brasil. Os dados foram divulgados pela Abrafrigo, a Associação Brasileira de Frigoríficos.
Em 2020, o estado de São Paulo movimentou quase 22% das cargas de carne bovina exportadas, o que corresponde a 439 mil toneladas. Em segundo lugar, perto do primeiro colocado, aparece o estado de Mato Grosso, com 20% do total, ou 407 mil toneladas. Em terceiro ficou o Goiás, com 14% do total. Os dados são da Associação Brasileira de Frigoríficos, com base nas informações do Ministério da Economia. E a balança comercial brasileira registrou no resultado parcial deste mês déficit de 824 milhões de dólares em relação à terceira semana de janeiro. As exportações somaram pouco mais de 3 bilhões de dólares, enquanto as importações alcançaram 3 bilhões 850 milhões de dólares. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 8,4% nas exportações por conta do aumento nas vendas da indústria extrativista, com destaque para produtos como minério de ferro. E vamos para mais um intervalo. Na volta tem o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. A gente volta já já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. E voltamos a conversar com o companheiro Sidney Maschio, que traz agora as informações de como se comportou o mercado nesta quarta-feira. Sidney, com você. Obrigado, Vinícius. E com o tempo pegando de novo naquela velha mania dele de querer apostar corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é mais ligeiro, agora já estão faltando só mais algumas horas para fechar o pacote e mandar guardar o janeiro nos arquivos da história. E assim mesmo, a nossa Praça Boiadeira continua largada, disparada e desembestada no rumo de subida da ribanceira. O caso que está sendo passado é que, nesse ponto do calendário, quase sempre o nosso mercado pecuário fica apertado entre duas forças com sentidos contrários, né? Cada uma puxando a cotação por um lado. A primeira é que, com o mês já bastante avançado na sua metade fechadeira, na algibeira do trabalhador brasileiro não sobrou mais nem o cheiro do dinheiro do último salário. E, por conta disso, o povo está sendo, de novo, obrigado a gostar mais de frango, salada e ovo. E a outra questão é que, justamente, quanto mais o relógio trabalha, mais perto vai ficando o dia do próximo pagamento. E, por conta disso, o comerciante atacadista já está correndo o trecho, campeando mercadoria, para completar o estoque na Câmara Fria e poder, assim, atender a sua freguesia. O problema é que, se não tem gado terminado no mercado, também não tem carne no distribuidor atacadista. E aí, conforme manda a Lei Geral e Universal do Comércio Mundial, o resultado é que, aumentando a demanda, a cotação obrigatoriamente deve ir na mesma direção. Pois então, repare, o amigo pecuarista, que aqui na nossa Praça Paulista, por exemplo, desde o dia 18 do mês passado, que foi quando o mercado parou de cair, fez o devorteio e voltou a subir, o boi gordo subiu nada menos do que 16,8%, com o preço bruto batendo já na casa dos R$300 por arroba, ressaltando que a gente está falando de preço bruto, né? No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e, para não variar a direção, todas elas foram no rumo de subida do Estradão. Pois então, para fazer a recitação dessa lista, eu peço a volta para a função do colega apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. Começamos a lista de mudanças em Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, a arribada foi geral, com o boi subindo para R$ 292,50 e a fêmea saltando para R$ 271, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Na capital Belo Horizonte, a alta foi só para a vaca, cotada a R$ 278. Agora falamos de Dourados, em Mato Grosso do Sul, onde o boi vale R$ 279,50. Valor em alta também na capital Campo Grande, com o boi sendo falado na base de R$ 279 e a vaca a R$ 266. Em Três Lagoas, mais uma arribada dupla. O macho é negociado a R$ 278
e a vaca a R$ 263. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia vai pagar pelo menos R$ 276 e R$ 268 pela fêmea. Partimos para Cuiabá, capital de Mato Grosso, onde o boi está valendo R$ 284,50 e a vaca R$ 274. No sudoeste do estado, o boi saltou para R$ 279,50. Agora o sudeste mato-grossense, com o boi sendo falado na base de R$ 280,50 e a vaca subindo para R$ 268. No noroeste do Paraná, alta apenas para a arroba da vaca, cotada a R$ 272. Seguimos para o Pará. Em Redenção, o boi passou a valer R$ 277 e a fêmea R$ 273. Mesmo valor para a fêmea em Paragominas, R$ 273. O macho arribou para R$ 276. No norte do Tocantins, a valorização foi só para o boi, avaliado em R$ 279,50. No Acre, também só o macho subiu e é negociado a R$ 246,50. Nossa lista termina com o Espírito Santo, com o boi gordo saltando para R$ 275. Pois é, e o companheiro boiadeiro deve ter reparado que nessa segunda quinzena de janeiro o preço não caiu nenhuma vez em lugar nenhum do Brasil, né? Bom, mas então está chegada a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para esta semana é viola e poesia. Então vai ouvindo. Um peito desassossegado, largado no sertão num eito de solidão, se aperiga quando na forma de cantiga a saudade enganadeira vem lhe assuntar o coração, oferecendo a consolação de uma felicidade passageira. Foi um sentimento assim que a mim causou grande padecimento, e por não ter conhecimento das artes da paixão, minha alma caiu prisioneira dessa ilusão, e hoje, no braço desta viola choradeira, eu ainda estou buscando a libertação. É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo e prometendo que a gente volta amanhã nos nossos horários de costume. E eu devolvo então a vez de falar para o meu amigo, parceiro e companheiro, Vinícius Marra. Tá certo, Sidney. Boa noite para você. E você volta amanhã com mais informações e os versinhos para a gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta quinta-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá!